muito bem-vindos ao Baú IPP. Eu sou a Daisy e a nossa pregação de hoje é lá de novembro de 2012, do Conexão com Deus com o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, e não perca essa referência bíblica. E lembrando da nossa enquete, que a de hoje é: você acha que o egoísmo é algo inato do ser humano? Reflitam aí. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 4, e faremos a leitura até o verso 16. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 16. Lido o texto, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo a exposição. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da tua face, ou da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o tema sentimentos perigosos. Sentimentos perigosos. Neste capítulo 4 de Gênesis, nós temos o mundo e a igreja dentro da família de Adão e Eva. O mundo e a igreja estão aqui, dentro desta família, representados por Caim e Abel. Caim revela a nós que o nosso maior inimigo não está fora de nós. O nosso maior inimigo está dentro de nós.
A pessoa mais perigosa do mundo, para nós, é aquela que vemos diante do espelho. No capítulo 3, Adão e Eva são vencidos pelo diabo. No capítulo 4, Caim é vencido por si mesmo, pela carne. No capítulo 3, Eva é seduzida a pecar. No capítulo 4, Caim não aceitou ser dissuadido do seu pecado, nem mesmo sendo exortado pelo próprio Deus. Caim não aceitou sequer confessar o seu pecado. Caim também não aceitou, nem admitiu o seu castigo. Por isso eu gostaria de, à luz desse texto, extrair algumas lições para o nosso ensino nesta noite. E a primeira lição que eu quero destacar é que os sentimentos perigosos transpiram dentro da própria família. E o primeiro ponto dentro deste que quero ressaltar é que a família de Adão e Eva é uma prova irrefutável da malignidade do pecado. Se não, vejamos. Hoje é muito comum a gente tentar trazer determinadas desculpas para o ser humano, dizendo que o meio é que corrompe, é que o homem é produto do meio. Embora isso seja parte da verdade, não é toda a verdade. Mas vejamos uma coisa. Caim vive num lar, e nesse lar, vocês notem que ele não tem parentes, ele não tem amigos, ele não tem um meio corrompido, ele não tem uma sociedade devassa, a mídia não o corrompe, a sociedade não o corrompe, o meio não o corrompe. Toda malignidade que afeta Caim não vem de fora, vem de dentro. Ele não sofre influência externa. O meio, como dizia John Locke, não é quem o contaminou. Ele não era uma tábua rasa, ele não era uma folha em branco. Todo o potencial do mal que o destruiu não veio de fora, veio de dentro do seu coração. Ele era um ser potencialmente carregado do pecado que destruiu a sua vida. Nós poderíamos dizer que a verdadeira depravação total já estava lá, na sua própria vida. A segunda coisa que eu chamo a sua atenção, dentro desse primeiro ponto, é que a família de Adão e Eva prova que nem todos sabem lidar com os seus sentimentos. Nem todos. Vejam vocês que Caim e Abel são filhos dos mesmos pais. Eles sugaram o mesmo leite materno. Eles receberam as mesmas instruções. Eles foram criados dentro do mesmo padrão de ensino religioso, de culto a Deus, de temor a Deus. Ouviram os mesmos ensinamentos, cresceram no mesmo lar, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas histórias. Mas diz 1 de João, capítulo 3, versículo 12, que Caim era do maligno. E João nos diz que nós não devemos amar como Caim amou, porque ele era do maligno, porque ele demonstra amor aparente quando ele diz para o seu irmão: vamos ao campo. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós estamos juntos. Mas embora houvesse doçura na sua voz, havia dureza no seu coração. Havia um abismo entre o que ele falava e o que ele sentia, entre o que ele propunha e o que ele de fato realizava. Caim era um hipócrita,
e Abel era um servo de Deus. Enquanto Abel amava a Deus e queria honrar a Deus e adorar a Deus do jeito que Deus estabelecia, Caim amava a si mesmo, queria projeção para si mesmo, buscava apenas satisfazer os seus caprichos. E então você começa a perceber um fato curioso: nesse lar os filhos crescem diferentes, têm vocações diferentes, têm corações diferentes, têm religiões diferentes. A religião de Abel é verdadeira, a religião de Caim é falsa. Tanto é falsa, que quando Judas escreve a sua carta, que tem um único capítulo, lá no versículo 11, falando dos falsos profetas, diz que os falsos profetas seguiram o caminho de Caim. É o caminho da falsa religião, é o caminho das obras, é o caminho da exaltação do homem, é o caminho antropocêntrico, é o caminho em que a vontade do homem prevalece e não a de Deus. Mas notem uma coisa interessante em terceiro lugar: a família de Adão e Eva prova que as batalhas sentimentais mais intensas são travadas dentro de casa e dentro da igreja. Quando Caim nasceu, o nome dele significou possessão. Quando Abel nasceu, o nome dele é sopro, vaidade, passageiro. Ou seja, não adianta dar nomes bonitos nos filhos. Nome bonito não salva ninguém. Se salvasse, Absalão, pai da paz, seria assim um monumento de virtude. E ele foi um conspirador. Portanto, eu destaco aqui alguns pontos importantes. O primeiro é o seguinte: nesse lar havia prática religiosa, é verdade. Diz a Bíblia que Abel adora a Deus, conforme os preceitos de Deus, e que também Caim tenta adorar a Deus da sua própria maneira. O que faltava naquele lar não era a expressão religiosa. Segundo, neste lar havia mais disputa do que comunhão, porque a Bíblia diz que Caim está mais infeliz com o sucesso espiritual de seu irmão, do que desejoso de aceitar e acertar a sua vida com Deus. Notem isso, irmãos: o que aborrece Caim não é o fato de Deus exortá-lo, o que aborrece Caim é o fato de Deus aceitar o seu irmão. Esse é um sentimento terrível. É quando eu me aborreço mais com a vitória do outro do que com a possibilidade de eu acertar. É quando a vitória do outro me entristece mais do que eu poder imitá-lo e também acertar na vida. É quando eu sou o centro do universo e não posso admitir que ninguém faça sombra na minha vida. Há hoje, meus irmãos, muitas famílias em pé de guerra, há muitas crises hoje estabelecidas nos relacionamentos, ainda hoje há muitos irmãos contra irmãos, pais contra filhos, marido contra esposa. Mas notem vocês que nesse lar havia gente mal-humorada. E veja comigo, por favor, o que acontece no verso 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. E se você percebe, a ira de Caim, segundo os estudiosos, ela é endereçada a Deus. Ele está irado com Deus, porque Deus não apenas o rejeita, mas rejeita a sua oferta, e Deus faz mais: Deus aceita Abel e aceita a sua oferta. Ele não pode admitir o seu erro, ele não aceita correção de rota, ele não tem disposição de aprender, ele não tem coração quebrantado, ele está cheio de ira, de uma ira acesa, que como um fogo devora e o destrói. Se você perceber, o semblante dele descai, ou seja, ele perdeu a graça, perdeu o sentido da vida, perdeu a alegria, perdeu o entusiasmo para viver. Mas se você perceber mais, nesse lar havia inveja avassaladora.
E sabe, queridos irmãos, a inveja é algo terrível, terrível, porque é diferente do ciúme. Uma pessoa, quando ela está em ciúme, ela quer ser igual a outra, ou ela quer o que é da outra, mas a inveja, ela não se sente feliz com o que a outra tem, ela está infeliz porque a outra tem, ela não quer o que é da outra, ela quer que a outra não tenha. Esse é o problema de Caim. Para o invejoso, qualquer vantagem que o outro tem é injusto. É a história lá do Saul e do Davi, quando as mulheres cantaram em Israel, Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares, isso perturbou a vida dele, isso destruiu a vida dele, porque ele não pode admitir que tem gente que tenha um sucesso maior que o seu. O invejoso quer não o que o outro tem, mas que o outro não tenha. Esse foi o problema do filho mais velho, irmão do pródigo. A infelicidade dele é que um símbolo aconteceu, não para ele, mas para o irmão, que era o bezerro cevado. Bezerro cevado era mais ou menos o seguinte: chegasse uma pessoa que você não gostasse na sua casa, você fazia um omelete, coisa rápida. Mas chegasse uma visita que você gosta muito, você vai lá e assa uma picanha. Agora, se chegasse alguém assim, que era o sonho da vida, alegria, contentamento, felicidade, então você matava o bezerro cevado. O bezerro cevado era um negócio assim, esperado, aguardado, era o dia, era a visita, era a pessoa, era o amigo, era a pessoa querida. Quando o pai mata o bezerro cevado para o irmão mais novo, isso entristece o filho mais velho. Se você perceber, cobiçar é desejar o que o outro tem, mas invejar é desejar a destruição do outro. Caim não queria imitar Abel, Caim queria matar Abel. Deixa eu lhes dar um exemplo histórico. Todos vocês que estão afinados com a história devem se lembrar de agosto de 1990, quando o Iraque invadiu o Kuwait e matou muitos dos cidadãos ricos daquele país. Sob pressão internacional e feroz ataque das forças americanas, Saddam Hussein retirou-se do Kuwait em fevereiro de 1991. Mas antes de retirar-se, ateou fogo aos poços de petróleo dos quais já não podia usufruir, e poluiu as praias que tinha de abandonar. Esse é o sentimento. Já que eu não vou usufruir, eu quero destruir. Já que não é meu, do outro também não vai ser. Você já percebeu os crimes passionais, como é que acontece? Todos os dias, quase nos jornais. Termina um namoro, termina um noivado, termina um casamento, e a pessoa vai lá e mata a outra. Não é minha não, então do outro também não vai ser. É esse sentimento terrível que estava habitando no coração de Caim. O invejoso é um filho do maligno. Ele não pode ter o céu, então ele quer que o outro tenha o inferno. Eu acho que todos vocês conhecem aquela lenda da cobra e do vagalume. Lembram da lenda? A cobra perseguiu o vagalume. O vagalume pulava daqui, saltava de lá e a cobra atrás dele. Lá pelas tantas, o vagalume, cansado de fugir, deu uma parada e perguntou para a cobra assim: eu posso fazer pelo menos algumas perguntas para a senhora? A cobra respondeu: eu não costumo fazer concessão não, mas vamos lá. Primeira pergunta: eu te fiz algum mal? A cobra disse: não, você não fez mal nenhum para mim não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação? Não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: então por que você quer me destruir? E a cobra respondeu: é porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esta é a atitude de Caim. Esta é a atitude de uma ira invejosa e ciumenta. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção no texto: os sentimentos perigosos transpiram até mesmo na adoração.
Ô irmãos, isso é terrível. Porque o que você acha de culto? Culto é uma hora assim que a gente está despojado de vaidade, de soberba, de pecado, a gente está assim, coração devoto, não é isso? Não é isso que se espera? Olha como é que o pecado é terrível. Olha como é que o nosso coração é enganoso. Olha como é que o pecado é maligno. O pecado transpira até no momento de culto e adoração. Se não, vejamos, antes de Deus aceitar o nosso culto, Deus precisa aceitar a nossa vida. Culto não é apenas aquilo que nós trazemos nas mãos, culto é aquilo que nós somos, em primeiro lugar. Diz o texto, confira comigo, por gentileza, o que está escrito aí, no versículo de número 4, parte B: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não diz o texto que agradou-se o Senhor da oferta de Abel e da sua vida, e desagradou-se o Senhor da oferta de Caim e da sua vida, mas diz o texto que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e que Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Primeiro vem a vida, depois a oferta. Primeiro vem a vida, depois o culto. Não é o performance no templo que Deus olha o coração, Deus olha a intenção, Deus olha a motivação, Deus olha o que está dentro de nós, porque Deus quer verdade no íntimo. Oh, irmãos queridos, quão solene é isso? Agora notem vocês, versículo de número 5: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Embora há tantos debates e tantos comentários e tantas opiniões acerca do que exatamente isso significa, dá-nos a impressão, e parece-nos que a maioria dos comentaristas caminham nessa direção, é que havia duas coisas aqui que Deus não aceita. Primeiro, Deus não aceita a vida de Caim, e Deus não aceita o culto de Caim. Que Deus aceita a vida de Abel, e Deus aceita o culto de Abel. É bem verdade que nós estamos numa fase tão incipiente da história, mas desde o Éden, quando aquele primeiro casal que peca, os nossos primeiros pais, e se cobriram com folhas de figueiras, diz a Bíblia que Deus fez para eles roupas com peles de animais, e ali já estava a primeira prefiguração da expiação, de que um inocente precisava ser morto, e o sangue precisava ser derramado, para que eles pudessem ser vestidos adequadamente, e a Bíblia usa essa linguagem da vestidura própria, que é símbolo da justiça de Deus, e a justiça de Deus é aplicada a nós pelo sangue que foi derramado, o sangue do Cordeiro de Deus. E desta maneira, Abel está já entendendo que nós não podemos nos aproximar de Deus, a não ser através do sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas Caim traz um culto, com o fruto da terra, com o fruto do seu trabalho, com o fruto do seu labor, como esforço da sua obra, como um culto centrado no que ele pode produzir com o seu próprio esforço. Por que Deus rejeita Caim? Primeiro, porque a Bíblia diz lá em 1 João 3,12 que ele era do maligno. Segundo, Gênesis 4,5 diz que porque ele estava mal-humorado, ele estava cheio de ira, ele era um homem cheio de inveja. E no versículo 7, Deus vai além e diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Então preste atenção nisso, irmãos. A teologia é mãe da ética. Se eu estou crendo em algo errado, eu vou ter uma vida errada. Se a minha doutrina está errada, a minha conduta vai estar errada. Se a minha teologia está errada, a minha ética vai estar errada. Se o meu credo está errado, também a minha conduta vai estar errada. Logo, Caim tem um procedimento errado, uma vida errada. Procederes bem, se procederes bem, isso implica que ele estava procedendo de forma errada, a vida dele estava errada.
E aqui está um ponto tão importante, irmãos. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus não quer religiosidade, porque cria nova religião todo dia no Brasil e no mundo. O mundo está cheio de religião, o mundo está cheio de rituais, o mundo está cheio de altares, o mundo está igual a Atenas, tem muitos deuses com muitos altares. Mas Deus está procurando um coração que tenha sede dEle, que quer conhecê-lo, que quer amá-lo, que quer servi-lo, que quer glorificá-lo. Prestem bem atenção, amados. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, eu queria que você rapidinho pudesse dar uma pulada comigo lá e depois voltar para Gênesis 4. Lá em Gênesis, lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, está dito assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Aí você percebe que este homem oferece um sacrifício mais excelente, porque ele oferece exatamente o sacrifício que Deus exigiu. E o sacrifício mais excelente vem acompanhado de uma vida também mais excelente. Então o culto que Deus quer tem duas características: ele precisa ser sincero, ele precisa ser bíblico. Foi isso que Jesus disse para a mulher samaritana. Nós temos que adorar a Deus de que maneira? Em espírito e em verdade. E note que a palavra espírito aí não está em letra maiúscula, está em letra minúscula. Espírito aí significa de todo o coração, com sinceridade, com profundidade, com a motivação certa. Mas ele tem que ser o quê? Em verdade, tem que estar amparado pela Escritura. Eu não posso inventar um modo de adorar a Deus, eu não posso criar novidades para adorar a Deus, eu não posso criar mecanismos novos para atrair as pessoas para adorar a Deus, eu não posso inventar fórmulas novas para adorar a Deus. Deus está querendo ser adorado de acordo com aquilo que Ele prescreveu na sua palavra. Qualquer culto que não é bíblico é anátema. Por isso Deus rejeita Caim, e Deus rejeita o culto de Caim. Mas eu quero olhar um terceiro ponto nessa mensagem. Os sentimentos perigosos se agravam quando desprezamos as advertências de Deus. Volta lá para Gênesis 4, por favor. Versículo 7. Versículo 7. Você pode ler o versículo 7 comigo? Vamos juntos? 6 e 7, por favor. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja você que Caim é chamado ao arrependimento. Mas Caim, a despeito de ser repreendido, exortado por Deus, ele não se humilha, ele não se quebranta, ele não emenda os seus caminhos, ele não obedece. Agora, irmãos, nós estamos estudando aqui hoje, não é por causa de Caim, é por causa de você, é por causa de mim. Porque Deus também nos avisa, porque Deus também nos adverte, porque Deus também nos alerta, porque Deus também nos exorta, porque Deus também nos corrige, porque Deus também acende o alarme na nossa vida e toca a trombeta. Deus está dizendo para você e para mim: filho, não vá, filho, não faça, filho, não veja, filho, não toque, filho, não se misture, filho, não deseje, filho, se afaste, filho, não se afaste da minha presença. E quantas vezes, meus irmãos, o Caim está em nós, o coração de Caim bate no nosso peito, o sangue de Caim corre nas nossas veias. Quantas vezes nós estamos debaixo da pele de Caim? Quantas vezes nós temos o DNA de Caim?
Quantas vezes nós somos Caim? Notem vocês, se procederes direito, não é certo que serás aceito. Olha que coisa maravilhosa. Se Deus corrige, é porque Ele ama. Meu filho, não vá por esse caminho. Se você fugir desse caminho, meu filho, se você voltar para mim, se você me obedecer, se você me honrar, se você fizer o que é certo, meu filho, eu vou te aceitar, meu filho, eu vou te receber, meu filho, eu vou receber o seu culto, meu filho, eu vou ter deleite em você, eu vou ter prazer em você. Deus está dando uma porta, abrindo uma porta, Deus está mostrando o caminho, Deus está mostrando a direção. E quantas vezes, a despeito da correção e da exortação, nós preferimos, em vez de fugir do pecado, consumar o pecado. Caim é confrontado por Deus antes de matar Abel, e ele responde com um silêncio gelado. Caim é confrontado por Deus depois de matar Abel, e ele responde com evasivo hipócrita. Veja mais, Caim, em vez de se voltar para Deus, fugiu de Deus, e usou máscaras para consumar o seu pecado. Se não, vejamos, primeiro a máscara da mentira, a máscara da traição e da hipocrisia, no versículo 8, você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Vamos ao campo. O que tem por trás dessas palavras, vamos ao campo? Somos amigos, somos irmãos, somos parceiros, estamos juntos, nós somos da mesma família, corre nas nossas veias mesmo sangue, nossos pais são comuns, estamos caminhando na mesma estrada. E aí você percebe que se usa uma máscara para atrair, uma armadilha para apanhar, uma rede para pegar. Ele se disfarçou de amigo, ele se dissimulou, ele enganou, ele premeditou o crime, não foi um impulso repentino, ele alimentou no coração o ódio, ele odiou não apenas Abel, porque Abel praticava o mal, ele odiou Abel, porque Abel praticava o bem. Isso aqui é mais demoníaco, ele era do maligno, porque o que ele está odiando não é o erro, não é o mal, não é o pecado, é a santidade, é o acerto, é a piedade. Para odiar o bem, irmãos, tem que ser demoníaco. A luz de Abel cegou Caim. O exemplo de Abel gestou a morte no coração de Caim. Mas notem mais, queridos irmãos, a máscara da violência. Caim matou Abel sem lhe dar chance de defesa. Foi um ódio consumado, premeditado, executado. Mas foi mais do que isso, a máscara da crueldade. Ele se levantou contra seu irmão, contra o seu próprio sangue, contra a sua própria família. Na verdade, ele se levantou contra si mesmo. Mas mais do que isso, foi a máscara da dissimulação, porque ele acaba de matar seu irmão e tenta se esconder. E quando Deus o confronta, Caim, onde está teu irmão? Não sei. Porventura eu sou guardador do meu irmão? O sangue do teu irmão clama desde a terra aos céus. Pior do que pecar é não admitir que pecou. Pior do que pecar é tentar esconder o pecado. Pior do que pecar é não reconhecê-lo, não se arrepender, não abandonar o erro, é permanecer no pecado. Esse foi o caminho de Caim. Então Caim tem algumas agravantes no seu pecado. Ele matou seu próprio irmão, a quem devia proteger. Abel era um bom irmão,
a quem ele devia imitar. Deus o dissuadiu a não cometer o crime. Mas Caim mascarou-se de amigo e cruelmente matou seu irmão. Por isso, irmãos, eu quero olhar agora o que está aí no versículo 7, para você parar um pouquinho e pensar comigo. Porque nós estamos tratando hoje, não é de Caim, é da nossa vida. Então, bota o seu nome aí no versículo 7. Se procederes bem, Hernandes, se procederes bem, José, se procederes bem, Marta, se procederes bem, João, se procederes bem, Manuel, se procederes bem, não é certo que serás aceito? O que é que hoje na sua vida precisa ser corrigido? Que caminho hoje precisa ser emendado na sua vida? O que é que hoje você e eu estamos fazendo que não está agradando a Deus, e Deus hoje pela sua palavra está nos exortando? Fuja desse caminho, tire essa mágoa do coração, tire esse ódio do coração, acabe com esse sentimento. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Agora, se não procederes, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Para um pouquinho para pensar nisso, o seu desejo será contra ti. O que é o pecado, irmãos? Não é um desejo, não é um impulso que às vezes vem assim, dá vontade de fazer, mas se você fizer a sua vontade, você vai estar agindo contra você, você vai estar destruindo você vai estar arruinando você vai estar laborando contra você mesmo, você vai estar trabalhando contra você mesmo, você vai estar destruindo a sua própria vida. Esse é o engano do pecado. Ele produz em nós uma vontade, ele produz em nós um desejo, ele produz em nós uma necessidade pronta, imediata, urgente, e se você atender esse desejo, você vai atender esse desejo para destruir a sua própria vida. E eu quero concluir. O último ponto dessa mensagem é que os sentimentos perigosos não ficam encobertos e eles podem passar para futuras gerações. Veja comigo, por favor. Finalmente, o que você vai ver aqui são as consequências disso. Primeiro, não há pecado que não fique encoberto aos olhos de Deus. Você pode ler os versos 9 e 10 comigo? Vamos juntos? Disse, todos juntos, por favor. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Agora preste atenção, irmãos. Deus faz essa pergunta de forma retórica: onde está Abel, teu irmão? Será que Deus não sabia? Claro que sim. Deus não faz essa pergunta para Caim porque precisava de uma informação. Deus faz essa pergunta para Caim para despertar a consciência de Caim. Porque o pecado é tão maligno, que às vezes, mesmo depois que nós o cometemos, ainda nós não temos consciência de quão maligno ele é, e nós não temos consciência da necessidade do arrependimento. Que fizeste? E a pergunta é para você hoje: o que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Porque aquilo que nós fazemos e ninguém viu, Deus viu. Aquilo que nós fechamos a porta do quarto para ninguém ver, Deus estava lá. Aquilo que o pai e a mãe não sabem, Deus sabe. Aquilo que a esposa e o marido não sabem, Deus sabe. Deus viu Adão e Eva no Éden, quando comeram do fruto proibido. Deus viu Caim matando Abel. Deus viu Acã roubando. Deus viu Ananias e Safira mentindo. Deus vê você e eu. Segunda coisa, a maldição do pecado é um terrível peso sobre o transgressor.
Você pode olhar o versículo 13 comigo, por favor, vamos juntos? Então, disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Agora preste atenção nisso, que o Caim não demonstra arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? É aquilo que passou pelo coração de Davi, quando ele caiu em si, diante do pecado dele, ele diz: contra ti somente pequei. Caim não está nem um pouquinho angustiado porque ele ofendeu a Deus, ele não está nem um pouquinho angustiado porque matou seu irmão, ele está angustiado porque ele vai sofrer as consequências do seu pecado. Ele é egoísta. Isso não é arrependimento. Talvez remorso. Arrependimento não. Então o pecado gera maldição. Versículo 11, Deus diz: eis agora, pois, maldito. Segundo, o pecado desinstala a pessoa. Versículo 12, quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, ou seja, você vai ter que penar agora, e serás fugitivo e errante perante a terra. O pecado faz isso, torna você fugitivo. Você pode estar no meio de uma multidão, você está sozinho. Você pode estar dentro da igreja, você está angustiado, você está sozinho. Você pode estar no meio da família, você está sozinho. O pecado faz você ficar errante. Terceiro, o pecado oprime, esmaga e escraviza. É isso que está no versículo 13, aquela sensação horrível, de angústia, de peso, de falta de paz, de alegria, e você pode ter tudo na vida, a sua vida está amarrada, a sua vida está oprimida, a sua vida está esmagada, achatada debaixo de um rolo compressor. Olha a outra consequência, a quarta consequência, no versículo 15, a pessoa não consegue ficar livre das suas memórias, das suas reminiscências. Versículo 15 diz que Deus pôs um sinal em Caim. Eu acho que toda hora, eu não sei que sinal era esse, se era uma marca no corpo, se era não sei, a Bíblia não diz, então não vamos cogitar, mas o certo é que tinha uma marca visível, e uma marca que outras pessoas podiam ver. E toda vez que Caim olhava para aquela marca, ele dizia: eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu pequei. Oh, irmãos, o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a pobreza, o pecado é pior que a doença, o pecado é pior que a morte, o pecado é pior que o inferno. O pecado nos afasta de Deus agora e pode nos afastar para sempre de Deus. Olha a consequência, versículo 16, ele não consegue ter intimidade com Deus. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Retirou-se Caim de quê? Da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas sabe por que isso acontece, meu irmão? Porque faltou o quê? Arrependimento. É por isso que para você e para mim essa palavra é de esperança. Porque se houver arrependimento no nosso coração, a Bíblia diz que Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Por mais grave que seja o nosso pecado, por mais terrível que tenha sido o seu pecado, se hoje você reconhecer esse pecado, tem graça para você, tem perdão para você, tem restauração para você. A Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, para o pecado tem solução. O que não tem solução é para a falta de arrependimento. Mas deixa eu concluir com mais um aspecto dramático desse texto. A semente do pecado que você planta hoje, se não houver arrependimento, tornar-se-á amanhã uma lavoura maldita. Olha o que está escrito no verso 23.
Se você ler dos versos 17 a 26, você vai ver a genealogia de Caim, a descendência de Caim. E um dos descendentes de Caim, lá no versículo 18, é Lameque. No verso 23, quem é Lameque? Diz o texto, versículo 23, disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos, matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Como é que é a descendência de Caim? Um homem que se afasta da presença de Deus sem arrependimento, é uma descendência maldita, é uma descendência que se embrenha no pecado, é um homem que agora, ele não apenas, ele caiu no pecado, mas Lameque exulta no pecado, ele aplaude o seu pecado, ele faz propaganda do seu pecado, ele destrói o sentimento de família, porque a poligamia começa aqui com Lameque, a destruição dos valores da família começa aqui com a descendência de Caim. O projeto de Deus é que o homem tenha uma mulher e a mulher tenha um homem, mas a Bíblia diz que Lameque tinha duas mulheres e ele destrói o valor da família. Ele não só destrói o valor do casamento, mas ele se torna um homem violento, um homem assassino, um homem virulento, um homem que tem ódio no coração, e um homem que não consegue perdoar, um homem que não consegue se relacionar, a não ser para destruir o seu próximo, que ele acha que foi ofendido por ele. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Olha comigo no versículo 26, para a gente encerrar. Aí depois que Caim mata Abel, que Caim foge da presença de Deus, que a sua descendência se corrompe na terra, eu gostaria que você lesse comigo versos 25 e 26. Vamos lá? Tornou Adão a coabitar com sua mulher. Ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aí é o quê? Continuou? Não, aí começou. Começou. Sabe o que significa isso? Que Caim não andou com Deus. Caim saiu da presença de Deus. A descendência de Caim saiu da presença de Deus, não conheceu a Deus, se desviou de Deus, foi uma geração maldita, que só quando nasceu Sete, se começou a invocar o nome do Senhor. Uma pergunta para nós encerrarmos aqui. O que nós estamos semeando hoje é o que se vai colher amanhã. Que semeadura nós estamos fazendo hoje na nossa família, na nossa descendência? Como serão nossos filhos? Como serão nossos netos? Como serão nossos bisnetos? Quando Deus olhou para a descendência de Caim, ela se corrompeu. Se corrompeu, se corrompeu, se corrompeu, até que Deus precisou intervir no mundo com juízo. Mas hoje, irmãos, nós podemos tomar um outro caminho, diferente do caminho de Caim. Hoje Deus está nos exortando, hoje Deus está nos alertando, hoje Deus está nos corrigindo, hoje Deus está nos chamando para acertarmos a nossa vida com Ele. Hoje Deus está nos chamando para andarmos com Ele. Hoje Deus está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de emendarmos os nossos caminhos e acertarmos a nossa vida com Ele. E se nós acertarmos a nossa vida com Deus, Ele está nos prometendo, eu vou aceitar vocês. Eu vou aceitar vocês, eu vou dar uma nova chance a vocês, vou dar uma nova oportunidade a vocês, vocês vão me servir, vocês vão me adorar, eu vou aceitar a vida de vocês, eu vou aceitar o culto de vocês, e eu vou abençoar a descendência de vocês, e eu vou abençoar a geração de vocês.
Que Deus nos ajude a ouvirmos a voz de Deus nesta noite. Eu preciso. Eu sei que você também precisa. Eu queria nesta noite, irmãos, já que estamos tratando de culto, o culto que Deus agrada. E o culto que Deus agrada é a nossa vida em primeiro lugar. Quem sabe você pudesse vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você quer isso, fale, Senhor, eu quero, eu preciso. E a oferta que eu quero trazer hoje é a minha vida, Senhor, é o meu coração. Eu quero uma descendência santa, Senhor. Eu quero andar contigo, eu não quero fugir da tua presença, eu quero andar contigo, eu quero estar na tua presença. Eu não quero endurecer meu coração. Eu não quero ter uma cerviz dura, Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que é exortado muitas vezes endurece a sua cerviz, é quebrado sem que haja cura. Hoje Deus está nos dando a oportunidade de sermos tratados, de sermos curados, de sermos restaurados, de recomeçarmos uma caminhada nova com Ele. Bendito seja o Senhor. Ah, Senhor Deus, nós não somos melhores do que Caim. O pecado é terrível, o pecado é enganoso, o pecado é maligníssimo, o pecado nos seduz, o pecado nos atrai, o pecado é uma armadilha para nós. E nós estamos aqui, Deus, para te pedir misericórdia. Porque não queremos nos apresentar a Ti, carregando, Senhor, no nosso coração, este elemento destruidor da nossa alma. Nós estamos aqui, Deus, quebrantados sob a luz da Tua face, pedindo-te, tem compaixão de nós. Não permita que justifiquemos o nosso pecado, que nos desviemos da Tua presença por causa do nosso pecado, mas para que abandonemos o pecado para estarmos na Tua presença. É da Tua presença, Senhor, que nós necessitamos. É da luz do Teu rosto que nós precisamos. Não permita que o nosso coração endureça, Senhor, não permita, em nome de Jesus. Quebra a dureza do nosso coração. Nós queremos mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu Espírito, nós queremos mais da Tua palavra, nós queremos mais santidade, nós queremos mais vida piedosa, nós queremos Te conhecer mais de perto, ó Deus da nossa vida. Nós queremos trazer nesta noite o nosso coração e Te oferecer, Senhor. Nós queremos que o nosso culto seja agradável na Tua presença. Senhor, corrige-nos naquilo que estamos falhando, disciplina-nos naquilo que estamos cometendo pecados contra Ti, ajuda-nos a andarmos em santidade, em novidade de vida, para a glória do Teu nome, Senhor. Tira a inveja, tira a mágoa, tira o ódio, tira a ira, tira o semblante descaído, em nome de Jesus, traz alegria na nossa face, traz o brilho do Espírito Santo no nosso rosto, traz a glória, a Shekinah dos céus, sobre a nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Nós Te pedimos, meu Deus, ajuda os nossos filhos, a nossa descendência, a Te conhecer, a invocar o Teu nome. Não permita, meu Deus, que a nossa descendência se afaste de Ti, não permita que a nossa descendência seja como a descendência de Caim. Em nome de Jesus, salva os nossos filhos, salva os nossos netos, salva a nossa geração, Senhor, salva os descendentes da nossa vida, em nome de Jesus, para que Te conheçam, para que Te invoquem, para que Te adorem, para que sejam vasos de honra nas Tuas mãos. Aqui estão, Senhor, famílias preciosas, nesta noite. Tu sondas os corações,
Tu conheces cada família, Tu conheces cada pessoa, Tu conheces cada necessidade. Em nome de Jesus, leva-nos hoje embora para casa, Senhor, com o coração restaurado, com a alma lavada pelo sangue do Cordeiro e com o óleo da Tua unção. Sobre a nossa cabeça, dá-nos um tempo novo, Senhor, dá-nos um tempo de restauração, em nome de Jesus, alegra a alma do Teu povo, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós precisamos de Ti. Nós não damos um passo sequer sem o Teu auxílio. Nós somos frágeis, Senhor. Nós somos vasos de barro, Senhor. O nosso bordão é frágil, Senhor. Por isso os nossos olhos estão postos em Ti. Ó Deus, nós não temos forças em nós para resistir ao pecado que tenazmente nos assedia, Senhor. Então fortalece-nos com o poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Dá vitória ao Teu povo, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Muito profundo e edificante, não é mesmo? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo programa. Snowflakes dance in silence in the moon's soft glow. The world is wrapped in a blanket of white. In the still of the night, everything feels right. Frost on the window, a crystal display. Whispers of winter in a gentle sway. Beneath the starlit sky, our breath takes flight. In this cold winter's night, our hearts ignite. Cold winter, oh so bright and clear. Holding you close, feeling you near. In the chill of the night, our love is warm. Through the frost and snow, we weather the storm. Footsteps in the snow, path we tread. Through the icy chill, where dreams are led. The fire's warm glow, a welcome sight. In the depth of winter, love. Each note a brushstroke of emotion, painting hues of every shade. The female vocals breathe life into a song that won't fade. Deep within the music's embrace, I find solace in this space, where the lyrics intertwine with the beats of time. As the music evolves and shifts, I surrender.
Música